E é muito isso também das pacientes procurarem, às vezes, o cirurgião vascular, porque as pacientes têm dor nas pernas, então fica aquela coisa assim, é varizes. Aí vai no cirurgião vascular, muitas vezes o cirurgião vascular faz um ecodoppler, não tem nada de alterado nos vasos, mas a dor dela pode estar relacionada ao lipedema. Isso é bem interessante também. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Paulo, é um prazer te ter aqui conversando de novo. A gente já conversou, já gravamos um episódio em 2024, mas esse é um tema tão importante, tão atual, que vale a pena a gente se atualizar e falar mais um pouquinho. Acho que muitas pessoas sofrem com a condição do lipedema e nem sabem que sofrem, né? Eu queria te contar, até já te relatei um pouquinho antes, um episódio recente. Tem uma amiga e paciente nossa, da Raquel, que uma vida toda sofreu com a questão dos membros inferiores ali, do tamanho da perna dela, né? Uma canela mais grossa, uma coxa mais grossa, e isso sempre acabou estigmatizando ela, sempre foi um problema para colocar uma bota, usar uma saia. E numa conversa com a Raquel, né, a Raquel tocou no assunto de que poderia ser um lipedema, que perguntou se ela já teria investigado isso antes, e isso, assim, abriu um horizonte para a paciente dela ficar emocionada, assim, pela primeira vez, algo que talvez tenha incomodado ela uma vida toda, uma paciente que já foi mais gordinha, já tratou a questão do peso, mas aquela condição ali que incomodava ela das pernas nunca tinha melhorado, né? E ela foi atrás e ela, né, se informou mais e isso despertou nela uma esperança, né? Então, eu queria te perguntar para começar a nossa conversa se isso é frequente, né, no teu dia a dia de tratamento com pacientes com lipedema e o que é efetivamente o lipedema. Obrigado, Rodrigo, por me convidar novamente na nossa conversa, que eu acho que foi muito legal outra vez. E isso aí é extremamente frequente, assim, muito interessante e é uma coisa que a gente se sensibiliza, porque o paciente muitas vezes passa uma vida inteira, né, sem saber o que que é que ele tem, aquela condição dos membros inferiores, ou às vezes dos braços, né, e são pacientes que às vezes têm estigmatizadas, né, a vida inteira, não, porque isso aí tu tem porque tu não treina, ou isso aí tu tem porque tu é gordinha, e muitas vezes as Tem pacientes de não. família, teu É, biotipo, né? exato. Aquela coisa, não, isso aí tu tem a canela grossa, a tua avó era assim. E as pacientes passam a vida inteira, como tu falou, sem usar uma bota, muitas vezes com dores nos membros. E é uma coisa que as pacientes chegam muitas vezes no consultório e quando a gente fala assim, não, é verdade, tu tens lipedema no diagnóstico, as pacientes se emocionam, porque elas dizem assim, obrigado, doutor, porque tipo, agora eu sei o que eu tenho, pelo menos eu posso seguir em frente, procurar o melhor tratamento, né? É algo bem interessante mesmo. E como é que tu diferencia nesse sentido? Eu, como cirurgião bariátrico, e vejo muitos pacientes, né, a maioria do nosso público, né, Paulo, é mulheres em idade, adultos jovens, assim, que procuram a cirurgia bariátrica para tratar a obesidade. Mas como é que eu defino o diagnóstico? Ele é clínico? Como é que eu diferencio, por exemplo, o diagnóstico de lipedema daquele paciente que é obeso, que tem uma obesidade ali, um acúmulo anormal de gordura por causa do seu excesso de peso? Sim. O diagnóstico, ele é eminentemente clínico, né? Existem alguns exames que nos auxiliam, existe hoje em dia até um ultrassom dermatológico mais para lipedema, que consegue ter uma calculadora, mas o diagnóstico é clínico, né? Então, as pacientes que têm lipedema, elas não vão ter só acúmulo de gordura, né? Elas vão ter outros sintomas, vão ter perna que pesa, que dói, né? Vão ter hematomas muito fáceis. Paciente que vai chegar no final do dia e vai estar com a perna muito inchada. Às vezes a paciente tem que chegar em casa e botar as pernas para cima porque não aguenta da dor, do desconforto que causa, né? E tem muitas pacientes mesmo que às vezes são de IMC até baixo. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, emagreceram 70 quilos e continuam, às vezes do joelho só para baixo, com a perna inchada, com acúmulo de gordura, que é bem característico do lipedema mesmo, né? É desproporcional, isso é interessante. A obesidade, ela tem biotipos variados, né? A gente tem pacientes ali com um perfil mais andrógeno, aquela obesidade mais visceral, do abdômen, né? E às vezes a perna é fininha, o braço fininho. A gente tem aquele perfil mais ginecoide, que é a mulher que tem mamas grandes, que tem quadril, coxa.
mais largas, assim, e como tu disse, não é incomum a gente ter pacientes que têm uma perda substancial de peso, Uhum, 40, 50 quilos, mas existe uma perda desproporcional nos membros inferiores, até diminui, exatamente. mas eles estão muito maiores do que o restante, né? Isso. E é bem comum esses pacientes referirem, né, sintomas clínicos ali de dor, Uhum. hematoma, cansaço nas pernas. Sim, eu tinha uma paciente em 2022. A paciente fez cirurgia de obesidade, ela perdeu 74 quilos. E aí ela chegou no consultório com questão do lipedema do joelho para baixo. A perna dela, até tenho fotos aqui, é extremamente desproporcional ao resto do corpo. Um lipedema bem clássico, assim. Lipedema tipo 5 que a gente fala, que é do joelho para baixo só. Uhum. E a paciente que fez tratamento conservador, fez tudo, e aí após ela fez a cirurgia. Uma mudança absurda, assim. A paciente tinha desconforto, tinha dor, não conseguia nem vestir calça normal, ela tinha que andar de vestido porque a calça não entrava naquela região inferior. Impressionante. É. E qual é o padrão do paciente, assim, qual é o perfil do paciente que tem lipedema? Isso acontece mais nas mulheres? Tem alguma idade? Tem alguma influência genética? Por exemplo, tu falou, Uhum. né, da questão, canela é igual da tua avó, existe um componente genético, familiar em relação ao lipedema? É, a questão do lipedema, bem, como tu bem sabe, assim, é como é uma doença que ela é pouco estudada até o presente momento, 3 anos atrás, que começaram a ter mais estudos grandes, Hum. existem genes associados. Só que não se sabe todos os genes que estão associados à condição. Tem uma herança familiar e tem também padrão de ser muito mais nas mulheres. 98, 99% em mulheres. Se vê casos na literatura de homens afetados que têm um lipedema, mas geralmente tem alguma outra condição associada, né? Então, até eu faço doutorado sobre lipedema, é algo que a gente tem tentado entender sobre esse padrão que vem da família e tudo mais. Geralmente são mulheres que começam a apresentar piora ou a partir da menarca, da primeira menstruação, ou quando tem alguma alteração hormonal ou ganho de peso ali no início da vida adulta. Esse geralmente é o padrão das mulheres, né? É uma patologia que a gente vê muito mais nessa nossa região, assim, de descendência alemã, italiana, né? Então é bem Uhum. prevalente. Então é uma patologia que também ela foi estudada muito na Alemanha, né? A Alemanha, em 1990, já se fazia cirurgia de lipedema e tudo mais. Então a gente aqui tá um pouquinho, chegando um pouco atrás, assim, né? Atrasado nisso, Um né? pouquinho. E a variação da gravidade da doença também é bastante grande, né? Eu sempre tive uma dificuldade em muitas vezes entender a diferença de um estágio mais leve de Uhum, lipedema para obesidade, por exemplo, né? sim, Agora, obviamente, a gente tem estágios bem mais graves, às vezes até deformantes, né? sim, Um acúmulo de gordura nos membros inferiores que são deformantes e muitas vezes até impede do paciente fazer atividade física ou caminhar sim. direito, né? Mas qual é hoje, para quem está vendo o podcast, quais são as características do lipedema? Assim, ele tem uma mudança da pele, é uma gordura mais endurecida ou não? Ele respeita algum limite ali da perna, por exemplo, Uhum. até o tornozelo? Como é que funciona? Sim, o padrão é uma coisa bem interessante também de se falar. Muitas vezes tem pacientes que têm graus mais baixos e têm sintomas, e pacientes que têm grau mais altos e não têm sintomas. Então, muitas vezes, a paciente tem um grau 1, que não tem alteração quase de pele, Uhum. né? Que tem mais acúmulo em alguns locais, e tem muitos sintomas de dor, de sensibilidade, né? E tem, às vezes, pacientes que têm um grau 3, que a gente vai até o grau 4, né? Que não tem tantos sintomas, mas tem mais acúmulo, né? Então, um grau 3, a gente já vai ver alteração na constituição da pele, a pele que começa a ter uma aparência mais de flacidez associada, que a gente vai ver mais as nodulações do lipedema, começa a ter uma alteração que a gente enxerga bem mais, né? E um grau 4 que já tem um linfedema associado, né? O paciente já tem Uhum. o linfático, ele fica tão pressionado por aquela gordura que está acumulando que o linfático ele começa a ter uma dificuldade de funcionar direito. Então, o paciente pode ter um linfedema associado, né? Acaba associando. Não é incomum os pacientes com suspeita de lipedema procurar inicialmente o cirurgião vascular, né? Sim, aham. Eu acho que acaba tendo uma influência, essa gordura em excesso acumulado no membro inferior, às vezes com um componente inflamatório importante.
tu acaba tendo essas dificuldades, por exemplo, no fluxo linfático das pernas, né, que Uhum, são, né, ductos que fazem a parte da defesa ali do nosso organismo, e acredito que até mesmo em termos de retorno venoso, né, algumas sim. alterações relacionadas vasculares, né, varizes, edema relacionado à circulação do sangue. Sim, e é muito isso também das pacientes procurarem, às vezes, o cirurgião vascular, porque as pacientes têm dor nas pernas, então Uhum. fica aquela coisa assim, é varizes. Aí vai no cirurgião vascular, muitas vezes o cirurgião vascular faz um ecodoppler, não tem nada de alterado nos vasos, mas a dor dela pode estar relacionada ao lipedema, né? Então, isso é bem interessante também. E o lipedema, ele progride, Paulo, assim, o paciente ele começa com um grau ali inicialmente mais leve e ao longo da vida, né, talvez uma idade mais avançada, pós-menopáusica, esse lipedema piora? Essa é uma característica da doença? Ou normalmente o paciente apresenta ali rapidamente um padrão e ele permanece ao longo da vida? Normalmente, o que a gente vê, e o que a gente vê na experiência clínica e também na literatura, é que pacientes que têm um cuidado maior ao longo da vida têm tendência de não piorar ao longo do tempo, ou ter uma piora pequena. Às vezes, os pacientes, elas começam a ter, por exemplo, a paciente fazia atividade física, se alimentava tudo bem, aquele lipedema estava ali, só que ele estava meio Estabilizado. estabilizado, meio adormecido. O paciente mudou de país, começou a ter uma dieta diferente, não treina tanto porque não tem Uhum. tempo, começa a piorar o lipedema. Então ele tem essa característica de normalmente, se a paciente tem um tratamento conservador, como a gente chama, né? Sem nem saber, às vezes. O paciente treina um monte, come Se cuidando. bem, se cuida bem, uma qualidade de vida boa. Tá ali, mas não tá aparecendo tanto. O paciente começa a ter uma piora, começa a piorar, né? E existe uma relação com o hormônio com os hormônios Sim. femininos, né? Como é que isso funciona em relação ao Sim, lipedema? ele tem essa característica de piorar ou de aflorar, geralmente em picos hormonais. Por isso que a gente nota que pacientes que têm um grau de obesidade, às vezes, têm uma piora também, né? Uhum. Porque os pacientes Sim. têm uma alteração hormonal junto, então elas inflamam mais. Então, não quer dizer que esteja associado à obesidade, mas pacientes que têm obesidade podem ter uma piora do lipedema também, né? Eu acho que no geral, por exemplo, dentro do contexto dos meus pacientes de cirurgia bariátrica, a perda de peso, né, a diminuição da gordura local ali, mesmo que não seja a parte relacionada ao lipedema, por exemplo, e as melhoras metabólicas acabam influenciando, Com né? certeza. Mas dentro do histórico da mulher, gestação, Uhum. menopausa, uso do anticoncepcional oral, são fatores que acabam influenciando ali na evolução do Sim, lipedema? acaba influenciando. O que a gente nota principalmente, assim, paciente na menarca ali, na primeira menstruação, que começa a apresentar mais. O paciente teve uma gestação, alteração hormonal, pode piorar do lipedema. Então, sempre a gente frisa e sempre gosta de incomodar as pacientes assim, vai ter uma gestação, bom, então cuida, faz uma dieta com cuidado, mantém atividade física, né, para não ter uma piora, né. Mas sim, existe sim essa alteração. Sim, então, o tratamento da própria obesidade, da síndrome metabólica, as doenças relacionadas também, né? Sim, Acredito, diabetes do tipo 2, dislipidemia, são fatores que acabam influenciando negativamente na evolução do com lipedema. certeza. Que a gente tem que pensar, que a gente pensa assim, o lipedema é uma gordura nas pernas ou nos braços, né? Só que ele Uhum, é uma doença do tecido conjuntivo, então uhum. não é só da gordura, né? A doença da gordura não, então ele vai alterar gordura, ele pode alterar fáscia, pode alterar pele, pode alterar diversas coisas, né? Então várias coisas associadas que a gente tem que estar sempre de olho, né? Então, o tratamento inicial para essa condição é tentar a melhora metabólica e diminuir esses distúrbios inflamatórios. Como é que funciona o tratamento, né, do lipedema? Ele é exclusivo do cirurgião plástico, que é a tua especialidade? Ele é uma doença já, por ser multifatorial, envolve uma equipe mais ampla? Sim, isso é importantíssimo, as pacientes saberem que ele é uma doença que tem tratamento multidisciplinar. A gente não consegue fazer um tratamento de lipedema sozinho. O cirurgião plástico vai tratar lipedema sozinho, então vai. Precisa do cirurgião bariátrico, ele precisa do cirurgião vascular, precisa do nutricionista, da fisioterapeuta, precisa do personal, atividade física, o educador físico, né? Uhum. Então ele precisa ter todas o pacote completo. Tem que cuidar da alimentação, tem que fazer atividade física, tem que ter a fisioterapia para fazer todos os tratamentos necessários. E a cirurgia, ela pode ser associada nesse tratamento, né? Para diminuir pacientes que têm, às vezes, muita dor, que não passa com a parte de tratamento clínico, pacientes que têm aquele estigma
questões psicológicas muitas vezes, né? Então a gente tem muitas vezes pacientes que se incomodam com aquilo a vida inteira, né? Não melhora, não melhora, não melhora, a gente vai fazer uma cirurgia para ter uma melhora por questões até psicológicas mesmo. E dentro do tratamento inicial ali, em termos da dieta, por exemplo, Sim. o objetivo é só a perda de peso ou existe alguma modulação em termos de inflamação corporal, assim? Quais são os cuidados em relação à dieta que comprovadamente tem impacto dentro do lipedema? Porque mais tarde a gente vai falar daquilo Sim. que não faz, né? Existem promessas das mais variadas em relação ao tratamento do lipedema que não existe uma comprovação, mas dentro daquilo que a gente sabe que funciona, quais são os cuidados na dieta? Sim. A gente existe até consensos, a gente tem consenso americano de lipedema, tem um consenso alemão de lipedema também, que mostram as reais coisas que funcionam, né? E uma das coisas que funcionam muito é a dieta que a gente chama de anti-inflamatória, né? Uma dieta funcional, como eu gosto de dizer. Porque é uma dieta que tu vai ter que diminuir alimentos que podem estar te inflamando. Por exemplo, muitas pacientes podem inflamar com glúten. Muitas pacientes podem piorar com a lactose, com açúcar principalmente, açúcar refinado, com bebida alcoólica. Mas o que eu gosto sempre de falar é que a paciente tem que fazer um teste com algumas coisas que ela faz. Não largar tudo e não vou comer mais nada e vou ficar uma dieta super restritiva. Não tem como, ninguém consegue. Então a paciente vai testando, eu vou diminuir glúten, eu vou tentar diminuir lactose e vou vendo como que vai vindo a minha dieta e vou vendo o que melhora nos sintomas, na aparência, né? Então acho que o principal de tudo na parte alimentar é isso, a gente tem que cuidados com dietas anti-inflamatórias mais, né? Que são vários tipos, tem dieta do Mediterrâneo, dieta low carb, então tem que adaptar para cada paciente com a nutricionista o que é melhor para aquela paciente, né? O que funciona de que forma funciona? mais individualizada do que uma descrição geral para todos os pacientes. Exato. Em termos de medicação, tem alguma coisa tem algum tipo de medicação que acaba tendo impacto positivo no lipedema? Existem medicações que também estão nesses consensos, né? Que têm impacto positivo, só que medicações que já foram estudadas por estudos maiores. E existem algumas medicações que têm promessas de melhora potencial, né? Que não existe um estudo, um ensaio clínico que a gente chama, que são estudos mais fortes, né? Até para os pacientes entenderem, ou um caso controle, a gente conseguiu botar uma paciente que usa a medicação, outra que não tem, comparar. Não existe esse tipo de estudo ainda, porque são estudos iniciais, né? Mas existem medicações que têm potencial de melhora no lipedema, né? E em que momento entra a cirurgia, né? E que tipo de cirurgia, tá, Paulo? Por exemplo, basicamente é a lipoaspiração, existe para casos mais avançados, ressecções, como é que entra, em que momento entra o cirurgião plástico no tratamento do lipedema? A cirurgia é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia redutora de lipedema, né? Na verdade, é um tipo de lipoaspiração com preservação linfática e a gente fala que é redutora porque a gente não consegue tirar totalmente o lipedema, né? Então, é uma cirurgia que a gente vai indicar naquela paciente que já faz tratamento anti-inflamatório, um tratamento conservador de uma maneira ideal, e a paciente que continua se incomodando com o lipedema, ou uma paciente que, mesmo fazendo o tratamento conservador, continua tendo sintomas, geralmente peso nas pernas, sensibilidade, ou, como eu te falei, daquela questão muitas vezes psicológica, né, que muitas pacientes têm, e muitas vezes tem pacientes que é por questões mais estéticas mesmo. Uma queixa super comum no consultório, assim, sempre escuto. Eu quero colocar uma bota que eu não consigo. Eu não consigo colocar bota. Então, é uma paciente que muitas vezes até tem IMC baixo. Só que ela tem o lipedema junto, não consegue, não fecha a bota. E aí a gente faz a cirurgia e passa o tempo ali de pós-operatório, ela assim, doutor, eu botei uma bota, foi maravilhoso. Primeira bota. É muito. Isso é muito interessante. Parece tão simples para quem pode fazer isso todos os dias, mas é incrivelmente importante para de quem isso é tirado, né? De quem não tem essa possibilidade. Exatamente. Mas como a gente estava conversando, a cirurgia ela vai estar indicada naquela paciente que consegue e se adequa ao tratamento conservador. Eu sou assim, eu falo que eu dou um tiro no meu próprio pé. Eu sou cirurgião, eu me sustento da cirurgia, mas a paciente que não consegue fazer o tratamento conservador, que está inflamada, a gente não vai fazer a cirurgia. Sim. Não pode botar a carroça na frente dos bois. Não pode, porque assim, o pós-operatório vai ser muito pior,
o resultado vai ser muito pior e provavelmente vai ser uma paciente que após isso, ela não vai conseguir continuar tendo esse tipo de estilo de vida. Ela vai fazer a cirurgia e acha que vai estar resolvido. Eu sempre falo assim, a cirurgia do lipedema, ela não é que nem retirar uma vesícula. Vai lá, tirou a vesícula, está resolvido. Não é. A gente vai fazer a cirurgia para melhorar o paciente, para melhorar esteticamente, melhorar sintomas, mas tem que continuar tendo um estilo de vida adequado, né? E sobre as questões das ressecções de pele, tem pacientes que têm muito volume ou que têm muita flacidez associada, muitas vezes pacientes que tiveram pesos muito exacerbados e perderam muito peso, que muitas vezes tem que associar uma ressecção de pele, que a gente chama de lifting de coxa, ou cruroplastia, ou às vezes lifting de braço, né? Muitas vezes precisa. Não é para todas, mas algumas vezes precisa. Pode ter que associar. Sim. E é possível, qual é a expectativa que a gente pode esperar de um tratamento conservador do ponto de vista estético? É possível que com uma certa perda de peso e o tratamento ali conservador, uma dieta menos inflamatória, atividade física, é possível que essa mulher espere uma diminuição do volume da perna? Isso realmente é concreto ou só com cirurgia? Não, é possível esperar. Pacientes que têm um tratamento conservador bem adequado, bem certinho, já tive várias pacientes que começaram o tratamento conservador, passou 3 meses, geralmente a gente faz assim, a gente faz uma primeira consulta, faz toda a questão de tratamento conservador, com os profissionais adequados, passa mais ou menos 3 meses, refaz essa consulta, depois faz com 6 meses. E tem uma paciente minha, por exemplo, que com 3 meses de tratamento conservador, ela foi lá e me mostrou: aqui, doutor, tá aparecendo meu músculo da perna que não aparecia. Então tem uma diferença. Claro, muitas vezes não consegue ser uma diferença tão grande, mas os pacientes têm diferença, sim. Mas é relevante. Relevante, sim. E no contexto daquele paciente que não responde ao tratamento conservador ou que tem casos mais graves de lipedema e que precisa ir para cirurgia como a lipoaspiração. Isso é muito importante, né, Paulo? Como o tratamento do lipedema é outra ciência, né? Então, assim, eu imagino que dentro do contexto da lipoaspiração, ela é completamente diferente. Por exemplo, uma lipoaspiração de abdômen, né? Quais são as características especiais desse tipo de tratamento? Quais são os cuidados? Inclusive, quais são as possíveis complicações da lipoaspiração dos membros inferiores ali? O que tem diferente da lipoaspiração que tu faz e que precisa ter experiência? No caso de lipedema, de uma lipoaspiração, sei lá, do abdômen ou do dorso. Sim. A questão maior que a gente sempre tem que cuidar é a questão dos vasos linfáticos. Que os vasos linfáticos, como tu falou ali, aqueles vasinhos que levam a linfa do corpo, questões até de imunidade e tudo mais. Esses vasos linfáticos, a gente tem que ter um cuidado na cirurgia para não lesar muito eles, né? Então a gente vai tentar preservar o máximo possível de vasos linfáticos. Só que existe a questão que a gente não está enxergando. Os vasos linfáticos, eles são minúsculos, né? Sim, são microscópicos. Microscópicos. Mas a gente tem que fazer uma técnica de lipoaspiração que a gente tente preservar ao máximo eles. Outra coisa muito importante, assim, a gente tem que tentar usar cânulas menos lesivas possíveis, então a gente não pode usar cânulas muito grossas, nem cânulas que vão machucar muito aquela perna, né? Então são diversas questões dessa maneira e também questões anatômicas, né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma lipo de tornozelo. Tinha uma colega amiga minha que é médica também, ela assim, bom, tu é louco, tu faz lipo de tornozelo, olha o que passa de nervo ali de vaso. Exatamente. E sim, a gente tem que ter um cuidado exacerbado nessas áreas, né? Então a gente tem que ter um domínio da área anatômica, né? Ter cuidado com esses locais, tentar ser o menos agressivo possível com os vasos linfáticos, né? Então são questões que diferem um pouco de uma lipo convencional, né? É um campo minado ali, né? Tu tem que cuidar muito porque às vezes, né, tu lesar um nervo ou tu lesar uma artéria ali, tu pode prejudicar até a parte funcional. O paciente pode não conseguir caminhar direito, pode ter alguma lesão nervosa ali e ele não ter mais o domínio do movimento do pé, né? Sim. Sobre até complicações, tinha me perguntado, né? Isso, uma coisa que é a mais comum, assim, a gente ter na cirurgia do lipedema é seroma, que é um acúmulo de líquido inflamatório e junto com a gordura que se liquefaz um pouco na cirurgia. Isso é uma complicação um pouco mais comum, assim, chega a ser uns 10%, que é aquele líquido que fica acumulado em algum local e ele o corpo não absorve. Aí a gente tem que levar na clínica, no consultório, aspirar com anestesia local, procedimento simples, mas existe esse risco. Faz parte. Faz parte. Outra complicação que existe, pela questão dos nervos e tudo mais, é acontecer uma neuropraxia, que a gente chama.
Neuropraxia, para os pacientes entenderem, o nervo, ele fica meio adormecido. Então, tu não vai ter uma sensibilidade naquele local, pode ter uma dificuldade de movimentar o membro normalmente durante algum tempo, 2 semanas, 3 semanas, né? Isso aí pode acontecer também. Existem outras complicações, né? Inerentes à cirurgia, mas assim, mais comum é a questão do seroma ali mesmo, às vezes no pós-operatório um pouco de dificuldade de movimentar o membro normalmente, né? Que isso vai ao longo do tempo normalizando. Existe algum risco maior de trombose venosa profunda ali dos membros ou um cuidado especial para que isso não aconteça? Existe um cuidado muito especial com isso, então a gente sempre... eu faço uma técnica de cirurgia que eu faço uma técnica fechada. Então, muitas vezes os pacientes olham no Instagram, olham no TikTok, e aí aquelas drenagens abertas, fica drenando tudo. Então eu faço uma técnica fechada. Então a físio que trabalha comigo vem, coloca o taping já coloca as calças especiais, coloca as meias de compressão, o paciente sai fechadinha, né? Então não tem essa drenagem logo após. A primeira drenagem, a primeira manipulação, né, dos tecidos vai ser em mais ou menos 7 dias. Então, mas tem que ter todo um cuidado especial, né? Para a questão de fisioterapia no pós-operatório, a questão de cuidados dos exercícios que vão se fazer também naquele pós-operatório. O paciente tem que deambular, caminhar logo depois da cirurgia. Acordou da anestesia, tá bem, vamos caminhar. Vai caminhar, vai usar as meias de compressão, vai fazer os exercícios especiais, né? Então, assim, não é aquela cirurgia, vou fazer, vou ficar deitado, não. Vamos caminhar, vamos lá. Então, Alguma anticoagulação de rotina? Sim, eu deixo de rotina sempre. Na verdade, quando a cirurgia ela é somente da parte da cirurgia redutora por lipoaspiração, a gente usa anticoagulação oral. Quando os pacientes têm ressecção de pele associada, né? Vocês têm cruroplastia ou bracoplastia, aí a gente deixa a anticoagulação injetável, né? Por alguns dias. Subcutânea, isso. Paulo, e os resultados pós-lipo, por exemplo, o paciente pode ter recidiva, pega aquele contexto que assim, na cirurgia bariátrica isso eu acho que é o calcanhar de Aquiles, assim, do tratamento, né? É isso que a gente cuida muito. A cirurgia, eu já falei várias vezes o quanto a cirurgia bariátrica, ela desenvolve a humildade do cirurgião, porque como tu deu o exemplo anteriormente, tem um problema da vesícula, vai lá, retira a vesícula, teoricamente está resolvido o problema, né? Uma cirurgia bariátrica não é assim, né? A cirurgia bariátrica tu pode fazer o procedimento tecnicamente mais perfeito se o paciente depois ele não seguir as orientações, se ele não comprar a ideia de mudança de estilo de vida, aquela cirurgia pode ter resultados, né, decepcionantes, ou o paciente até numa lua de mel ali pode ter, a lua de mel com a cirurgia, ter um bom resultado e anos depois reganhar tudo de novo, né? Isso também faz parte do contexto do tratamento do lipedema. O paciente ele vai lá, faz uma lipo, tem todo um cuidado, mas ao longo dos anos ele acaba abandonando isso e ele volta, por exemplo, o membro volta a aumentar, ele volta a ter esse acúmulo anormal. A gente é meio semelhante nessas questões, assim. A área lipoaspirada, como uma outra lipoaspiração de outra parte do corpo, aquela célula de gordura, ela saiu. Né? Claro que não saiu todas, mas a tendência das pacientes que fazem a cirurgia e perdem totalmente depois aquela questão de qualidade de vida, de cuidados, desandou total. Elas têm uma tendência de não ter recidiva, reganho nas áreas lipoaspiradas. Elas têm tendência de, em outras áreas, aumentarem mais. Por exemplo, a paciente tem lipedema nas pernas e no braço, pouquinho, mas não é tanto. Aí a paciente fez a cirurgia, fez aquela lua de mel, como tu falou, com a cirurgia, passou um ano, largou de mão, não treina mais, não come direito, começa a piorar, por exemplo, a região dos braços. Ou áreas das pernas que às vezes a gente não lipoaspirou tanto. Né? Então pode ter, começa a ter sintomas em alguns locais, começa a ter volume aumentado em outros locais, então sim. Então por isso que eu tenho essa questão muito assim, que eu bato o martelo, tem que fazer tratamento conservador, tem que fazer tratamento conservador. Senão, não faz a cirurgia. Precisa provar que pode ir para a segunda etapa da lipoaspiração. Isso é muito importante, né? Porque é um pouco diferente, né, Paula? O compromisso não é com a cirurgia, o compromisso é com o resultado. Compromisso com o paciente, exato. Lá na frente, bem ou mal, aquele paciente que reganha peso ou aquele paciente que volta a ter os sintomas ou volta a ter
atuação do lipedema ali, ele, né, ele vai ficar frustrado, ele muitas vezes vai culpar a cirurgia, né? Porque Exatamente. e isso é muito importante que seja colocado de forma honesta antes do tratamento, para saber se o paciente está disposto a fazer o que precisa ser feito depois do procedimento, né? Exatamente. E eu brinco um pouco também que a gente tem especialidades que a gente, cirurgião gosta de operar, né? Mas a gente tem uma especialidade, tipo, tratando lipedema, fazendo cirurgia bariátrica, que a gente tem um compromisso com o paciente que é que nem uma coisa clínica. A gente é um casamento, né? A Exato. gente não vai operar e deu, acabou. Né? Então a gente continua, tem aquele tratamento contínuo. Esse paciente não ganha alta, né? Não, Para sempre. Ele vai ter que ficar em acompanhamento, de certa forma, pro resto da vida. exatamente. E essas terapias atuais, tu sabe que toda doença que é meio hype, assim, ela ganha uma atenção especial, né? De vários profissionais da área da saúde, fazendo promessas incríveis, né? Em relação aos tratamentos do lipedema, por exemplo, né? Então, a função do biohacking, a questão de modulação hormonal, peptídeos, dietas, né? Mirabolantes. A gente tem hoje a comprovação de alguma dessas terapias alternativas? Como é que tu enxerga esse mercado do tratamento alternativo do lipedema? Exatamente como tu falou. Tudo que é hype vai ter várias pessoas querendo surfar no hype e Uhum. vender alguma coisa ou ganhar algum paciente ou ganhar seguidor com aquilo ali, né? Eu sou uma pessoa muito conservadora e muito voltada ao que funciona, tem que ter comprovação científica, Uhum. né? Então, eu sempre me apego a isso. Tem comprovação científica? Fez um estudo grande, não é um relato de caso ou uma série de casos, Uhum. não. Eu quero um estudo que comprove que aquela medicação, na verdade, ela é um tratamento bom para lipedema. Eu acredito que tem, como tu disse, do hype, tem muitos tratamentos alternativos que não são sustentáveis, né? Ah, tu vai fazer uma modulação hormonal com, sei lá, X hormônio, com X coisa. Uhum. Tu vai conseguir sustentar isso por quantos anos? Tu vai conseguir fazer isso por quanto tempo? Quais os efeitos colaterais que isso Os pode te riscos, causar? né? Exatamente. Então, assim, eu acredito no tratamento raiz. Dieta, atividade física, fisioterapia, né? Algumas medicações que têm comprovação, né? Algumas outras que são promissoras, né? E a cirurgia nos casos selecionados. Não tem atalho, né? Não tem atalho, É não o caminho existe. mais difícil, mas é o caminho que a gente tem segurança, é o caminho que a gente tem comprovação de que funciona. Dessas drogas promissoras, alguma que tu destacaria, assim, alguma coisa É, relacionada ao tratamento? sim. Existe alguns estudos iniciando, alguns testes, com estudos com Monjaro, por exemplo, Uhum. que é uma droga que ela tem é usada para tratamento de obesidade, de ganho de peso, né? E muitas pacientes, os estudos que tem são pequenos, mas muitas pacientes que usaram para tratar, por exemplo, obesidade, acabaram melhorando o lipedema, melhorando a parte inflamatória, né? Requer mais, mais estudos maiores, mas ela é um tratamento promissor, né? Existe uma medicação que a gente usa bastante até, que é uma medicação que já tem, que está no consenso americano, por exemplo, que é uma medicação super antiga Uhum. e que muitas pacientes que têm outra comorbidade associada conseguem usar, que é o glifage, a metformina. Uhum. O que que acontece? A metformina, ela acaba melhorando, algo que não é, claro, não tanto assim, mas ela melhora a questão inflamatória um pouco local e melhora aquelas fibroses que o lipedema causa. Então, muitas vezes tem pacientes com muitas ondulações, muita fibrose, aquela gordura dura, o glifage acaba melhorando, tem um efeito de melhorar essas áreas. Então, é uma medicação que a gente usa bastante também. Algumas outras medicações, como muitas vezes melhoram função vascular, acabam melhorando a função linfática também, e aí as Uhum. pacientes têm menos dor. Então, existem algumas coisas que a gente consegue associar, mas não existe nada milagroso. Se existisse, seria maravilhoso, né? Mas não existe, por enquanto. E dentro, né, daquele paciente que está se identificando com o que a gente está conversando hoje aqui, do diagnóstico, e ter algum caminho, né, para onde buscar ajuda, eu acho muito importante tu poder contar aqui um pouquinho do Grupo Gaúcho de Lipedema, né, que Sim. é um grupo que realmente faz estudos sérios e trata pacientes, é um grupo multidisciplinar, explica um pouquinho como é que funciona. O grupo, comecei o grupo ali mais ou menos em 2023, então a gente são parceiros de trabalho, de tratamento, de fisioterapia, de nutrição, de cirurgião vascular, de pessoas que tratam lipedema
de uma forma séria, de uma forma que a gente consegue ter uma segurança para o paciente. E eu comecei o grupo para a gente juntar parceiros de que tratavam lipedema e que conseguiriam tratar os pacientes de uma forma adequada, né? Então, é uma equipe multidisciplinar, como eu sempre digo, não existe trabalhar sozinho com lipedema, e eu acho que a melhor forma é tu procurar profissionais sérios, né, que tratem aquilo ali como uma seriedade, não como uma forma de ganhar likes ou ganhar dinheiro ou algo assim, né? Então, que tenha o compromisso com o paciente de verdade, né? E é interessante isso, profissionais que tenham dedicação à doença, porque o lipedema parece ser tão complexo, né, Paulo, que eu não acredito que seja uma doença onde possa, assim, eu trato também, eu trato de vez em quando. Eu acho que exige, como o teu caso está fazendo, né, o teu próprio doutorado em relação a esse assunto, né, tu tem a experiência diária de se dedicar muito para essa área e os outros profissionais também precisam, porque eu não acredito que qualquer cirurgião plástico tenha a experiência ou a técnica para resolver casos de lipedema, assim como não é qualquer nutricionista, não é qualquer vascular. Então, poder ter um caminho em relação a isso auxilia muito os pacientes. Muito, com certeza. A gente tem sempre essa questão muito de procurar profissional sério, né? Numa pessoa que, não é, é questão às vezes até, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, fazer cirurgia do pâncreas. Não adianta o cara ir lá e fazer uma vez a cada 2 anos a cirurgia. Eu acho que tem que ter uma dedicação, né? A gente tem que ter uma dedicação, porque são pacientes que já estão de uma forma sensibilizadas, são pacientes que convivem com aquilo ali muitos anos, é um tratamento complexo. Eu trato lipedema desde 2021. E eu acho que eu não sei 5% do que é o lipedema. Então a gente sempre está vendo novidades, a gente sempre está achando coisas interessantes. Essa questão dos genes, por exemplo, a gente não sabe quase nada, né? A gente não sabe de que forma realmente os hormônios vão afetar aquela paciente. Será que a pílula X vai piorar? Será que se não usar a paciente vai ter melhora? A gente tem muita coisa ainda pela frente. Isso aí eu acredito que a gente vai conseguir enxergar um norte no tratamento de coisas sérias, pelo menos daqui 5 anos, né? Então a gente ainda está engatinhando no tratamento do lipedema. Dentro das áreas cirúrgicas, a experiência é um fator que pesa muito, né? Os pacientes deveriam saber qual é a experiência do cirurgião. Então, uma dica para quem procurar qualquer tratamento cirúrgico para qualquer condição é perguntar, né, há quanto tempo esse cirurgião trabalha com essa doença específica, qual é o número de cirurgias ano que ele faz, porque isso impacta, né, nos resultados sem sombra de dúvidas, né? O exemplo que tu deu, em termos de a cirurgia oncológica, por exemplo, de um câncer de pâncreas, faz muita diferença aquele cirurgião que opera 10 casos no ano, ele opera 100, né? Isso certamente acontece na cirurgia bariátrica e eu não tenho dúvidas que isso acontece também no tratamento cirúrgico do lipedema. Sim, com certeza. Concordo em número e grau contigo. Paulo, sempre um prazer conversar contigo de novo, né? Atualizar, eu acho que é uma doença que finalmente a gente está dando importância, né? Eu acho que a gente tem um horizonte de novidades e de evolução no tratamento bastante grande. Acho que, como tu mesmo disse, né, os análogos do GLP-1 ali, como o Mounjaro, né, está abrindo a porta para uma nova classe de medicações, da onde a gente está descobrindo uma série de benefícios além da questão da diminuição do peso, mas poder contar com equipes completas como a que vocês têm ali no Grupo Gaúcho e profissionais com experiência em cirurgia, né, da lipoaspiração dos membros inferiores, é algo bastante importante, de muito valor para quem sofre com essa condição há muitos anos, né? Rodrigo, eu que agradeço o teu convite aqui, nosso papo, muito legal, como foi outra vez, e acho muito importante tanto a questão do teu podcast, de ter informação, porque não adianta a gente só, eu vou publicar uma coisa no Instagram e vou entrar naquele hype, não. O podcast ele tem essa função de instruir os pacientes, ou instruir o público que está assistindo, e eu acho que é fundamental esse teu trabalho e o que tu vem fazendo, e te agradeço pela participação novamente e sempre que precisar vou estar disponível. Conto contigo sempre. Eu sei que o cirurgião plástico e o cirurgião bariátrico, né, hoje precisam estar exposto ali nas redes sociais muitas vezes, né, e eu acho importante o trabalho de quem faz as coisas de forma séria e forma clássica também, né, aparecerem nas mídias, nas redes sociais. O podcast, de tudo que eu faço, é o que eu mais gosto, né, e acho que é muito importante. Eu te agradeço demais a tua disponibilidade, porque
né? Não é todo mundo que está disposto aí a tirar um tempinho da sua agenda corrida para conversar com os pacientes. Valeu mesmo. Muito obrigado. Um abraço.